Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de Saúde na Emenda. Hoje com um convidado especial que irá falar de doenças cardiovasculares. Sabia que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo? É verdade. As doenças cardiovasculares são um conjunto de doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estas doenças representam a principal causa de morte no mundo, sendo responsáveis pela morte de cerca de 17 milhões de pessoas por ano. Em Portugal, estas doenças são também a principal causa de morte no nosso país, sendo também uma importante causa de incapacidade, sendo a sua prevenção essencial para a redução da mortalidade e morbilidade no nosso país. Qual a principal causa das doenças cardiovasculares? A causa mais comum deve-se à acumulação de placas de colesterol nas paredes dos vasos sanguíneos, um fenómeno a que chamamos aterosclerose. Estas placas podem crescer e impedir o sangue de chegar em quantidade suficiente aos diversos órgãos do nosso organismo, ou podem soltar-se, formando trombos que levam à obstrução das artérias. Lembre-se que prevenir é a palavra de ordem nas doenças cardiovasculares. Isto porque a acumulação de colesterol tem início quando ainda somos jovens e progride sem sintomas durante toda a vida, sendo num estado já avançado que surgem os primeiros sintomas e as primeiras consequências, que são os acidentes vasculares cerebrais, os infartos agudos de miocárdio e muitas vezes a morte. Assim, é essencial prevenir antes que seja tarde demais. Mas como podemos então prevenir as doenças cardiovasculares? Pois bem, a prevenção faz-se através do controle de fatores que aumentam o risco de ataques cardíacos e trombose. Alguns dos fatores de risco individuais que pode modificar são os hábitos tabágicos, a inatividade física, o stress excessivo, a obesidade e o excesso de peso, a diabetes, a hipertensão arterial, uma alimentação desadequada, o consumo excessivo de álcool. Assim sendo, não fume, pratique atividade física moderada regularmente, controle regularmente a pressão arterial, o seu nível de açúcar e de gordura no sangue, controle o seu peso, consuma bebidas alcoólicas com moderação, tenha uma alimentação saudável e deste modo terá uma vida mais saudável e um menor risco de desenvolver estas patologias. Mas então a nossa alimentação representa um fator de risco para a doença cardiovascular? Sim, uma alimentação desadequada é na verdade um dos fatores mais importantes no risco cardiovascular. Em primeiro lugar, porque o consumo de alimentos ricos em colesterol e gorduras saturadas é o principal responsável pela aterosclerose. Não se esqueça que o colesterol é essencial para a sua saúde, contudo, quando consumido em excesso, torna-se prejudicial. Alguns dos alimentos ricos em colesterol e que por isso devem ser consumidos com moderação incluem o bacalhau, as lulas, o polvo, o marisco, a gema de ovo, a manteiga, o fígado, o cabrito, a carne de porco, a carne de vaca, os enchidos e os fumados, os miúdos e as vísceras, o queijo e o leite de gordos, as natas, os folhados e os salgados. Depois, outro fator alimentar que contribui muito para o risco cardiovascular é o consumo excessivo de sal e o baixo consumo de hortofrutícolas, que associado a um consumo de alimentos ricos em gordura e um consumo excessivo de bebidas alcoólicas aumenta a sua pressão arterial. Por isso, siga os seguintes conselhos para ter uma alimentação amiga da sua saúde. Aumente a ingestão de fibras através do consumo de alimentos como leguminosas, cereais integrais, frutas e vegetais. Consuma pelo menos 5 porções diárias de hortofrutícolas. Privilegie-se as gorduras vegetais, maioritariamente insaturadas, como o azeite, os óleos vegetais, os cremes vegetais, em detrimento das gorduras animais, maioritariamente insaturadas, como a aveia, a manteiga e as natas. Aumente o consumo de peixe e consuma peixes gordos como a truta, o salmão e a sardinha, pelo menos 2 vezes por semana. Privilegie as carnes brancas em detrimento das carnes vermelhas. Opte pelas partes magras das carnes e remova as gorduras visíveis e a pele. Consuma o marisco apenas ocasionalmente. Evite consumir gema de ovo mais de 2 vezes por semana e lembre-se que alguns alimentos contêm ovo na sua composição e por isso também devem ser contabilizados. Opte pelas variedades meio gordas e magras dos laticínios. Consuma doces e aperitivos apenas em dias festivos. Beba cerca de 2 litros de água por dia. Modere nas bebidas alcoólicas. Consuma no máximo 2 copos de vinho pequenos por dia e reserve as bebidas destiladas apenas para os dias de festa. Opte pelos grelhados e cozidos e em detrimento dos fritos e reduza a sua ingestão de sal. Para isso, evite colocar o saleiro à mesa. Use ervas aromáticas e especiarias variadas para o tempero, condimentos e confecção. Prefira alimentos frescos e congelados
em vez de enlatados e pré-confeccionados. Evite os produtos salgados e leia cuidadosamente os rótulos, evitando os produtos que contenham sal ou sódio no topo da lista de ingredientes. Por hoje terminamos. Esperamos que tenham gostado deste tema e voltamos daqui a 2 semanas para mais um Saúde na Emenda. Até lá, para qualquer sugestão ou dúvida, basta contactarem-nos através do e-mail saudenaemenda@gmail.com. Até lá!